Confiança. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Mas eu queria falar para você, olha, se caso você não foi inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Se você já foi inscrito, acione o sininho, faça um comentário também a respeito do que você ouviu, a respeito do que você entendeu, ou a respeito do que você já entende. E a gente vai comunicar através dos comentários, tá bom? Nós vamos citar hoje sobre confiança. O texto que nós vamos refletir hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 14. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aqui falando de confiança e falando de Jonatas, Jonatas era o filho de Saul, era o rei de Israel, Saul, e Jonatas o seu filho, e eles estavam numa guerra contra os filisteus. E nesta passagem aqui, nesse episódio, ele chama o escudeiro dele e fala com ele: olha, vamos passar a guarnição dos incircuncisos, ou dos filisteus. E ele fala sobre a questão do livramento que Deus poderia dar. Ele fala: para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele mostra aqui a confiança dizendo o seguinte: olha, se eles são mais do que nós, não importa, porque Deus estando conosco, nós seremos maioria. Jargão, né? Isso aí é clichê de cristão, mas de fato é verdade. Quando Deus está do nosso lado, queridos, 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Isso não é clichê, isso é versículo bíblico, está lá no Salmo 91. Então nós temos que ter essa confiança, nós precisamos confiar em Deus. E ele demonstra aqui confiança. Eu queria falar sobre confiança, e a gente falando de conceitos também, né? Confiança é algo que se adquire com o tempo. Olha, um detalhe que a gente pode analisar sobre algumas questões na vida da gente, por exemplo, se você faz um negócio com alguém, você vende algo para alguém e combina uma data de pagamento e a pessoa paga certinho, até um dia antes para você. Você fica feliz e aquilo gera confiança em relação àquela pessoa. Na verdade, ali considerando um caso só, foi 100% de aprovação na confiança. E aí, você faz um segundo negócio com ele e de novo ele paga certinho. Olha, 100% nas duas vezes. Então, a sua confiança naquela pessoa vai só aumentando. Também, isso é claro, se ele, caso ele não acertar, isso pode abalar a confiança e você nem querer vender uma segunda vez ou uma terceira vez, se na segunda ele não for digno de confiança, né? Então, quando a gente fala de confiança, ela se desenvolve à medida que nós temos experiências ou à medida que nós temos intimidade com a outra pessoa a qual nós estamos vendendo. Ou negociando, né? No caso aqui, em relação a Deus, em relação ao homem, também a confiança, ela cresce à medida que nós conhecemos a Deus. Quem não conhece a Deus, não sabe se pode confiar em Deus. De repente está confiando só nas suas próprias forças, na sua natureza humana. E aqui, nós percebemos aqui um homem que confiava muito em Deus. Quando ele fala, olha, para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele demonstrou confiança no Senhor. E aí depois ele vai e faz um acordo para poder buscar um sinal de Deus em relação àquilo que ele iria fazer, se ele receberia a vitória de Deus ou não. Porque nós temos que saber, Deus vai aprovar o que eu vou fazer? Aí ele fala no versículo 8, ele fala para o escudeiro dele assim, olha, disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Olha que interessante. Ele fala o seguinte, nós vamos até lá e vamos dizer, ei, estamos aqui. Ou seja, nos daremos a conhecer a eles. Aí o versículo 9 diz assim, olha, se nos disserem assim, para aí onde vocês estão, porque nós chegaremos até vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Olha só, hein? O que está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, se eles falarem para nós ficarmos no lugar onde nós estamos, Deus não os entregou na nossa mão. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos será por sinal. Quer dizer, que agora ele fala o seguinte, olha, se eles falarem para nós subirmos, é sinal de que Deus os entregou nas nossas mãos, e aí nós vamos enfrentar essa batalha, nós vamos lutar nessa batalha. Aí o versículo 11 continua dizendo assim, olha, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham escondido. Quer dizer, entenderam o seguinte, olha, os hebreus já estão saindo do esconderijo deles. E aí no versículo 12, eles falam assim, olha, os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Olha só, olha exatamente o que Jonatas falou. Então disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel.
Olha que legal, gente. Olha que confiança. Olha, mesmo sabendo que eles estavam indo contra um adversário de número muito maior, no caso aqui era um número grande, mesmo assim ele estava com confiança plena de que Deus já os havia entregado nas mãos deles e eles poderiam subir e eles poderiam enfrentar. Aí o versículo 13 fala assim, olha, então subiu Jonatas de Gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas. Por que eles caíram? Porque como ele subiu de gatinha, provavelmente o morro era muito inclinado. Então, quando eles estavam subindo, os filisteus foram descer até eles e escorregaram e caíram diante de Jonatas. E aí ele deve ter passado direto, porque o versículo 13 continua dizendo assim, olha, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Quer dizer, passava até o escudeiro que vinha atrás e aí ele os matava, né? E ali foram mortos mais ou menos uns 20 homens dos filisteus. E o versículo 15, para fechar a nossa meditação aqui, ele diz assim, olha, houve grande tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Queridos, olha que tremendo. O milagre foi tão grande que Deus fez tremer a terra. Deus fez tremer o coração dos inimigos de Israel. Deus fez com que a vitória fosse tão grande. Aquele dia foi uma vitória tão grande para o povo de Israel. E tudo começou, sabe quando? Quando Jonatas demonstrou confiança no Senhor. Confia em Deus, queridos. Confia de coração. Quando você confiar de coração, as portas se abrem para o emprego. O casamento é restaurado. Olha, as coisas voltam à normalidade. A saúde, nós estamos buscando nisso, né? Estamos orando de novo, uma campanha de 21 dias de oração, buscando a restituição de Deus. Esteja confiando no Senhor. Confia em Deus. Precisamos ter um coração confiante. O resto Deus faz. Porque aqui nós vemos aqui na vida de Jonatas e do seu escudeiro. A confiança que eles tiveram em Deus fez com que o milagre acontecesse. E a nossa confiança em Deus faz com que o milagre aconteça. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. É uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para a sua vida. E com certeza, você confiando no Senhor, Ele sempre fará grandes proezas para a sua vida. Amém? Olha, espero que realmente tenha falado ao seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.